livro Filipenses, e depois você vai comigo para Êxodo, capítulo 14. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e o versículo 14. Que nos diz o seguinte, igreja: irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Venha comigo para Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Glória a Deus. Êxodo capítulo 14, versículo 15, vai nos dizer o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Meus irmãos, se do céu não vier, nós não teremos coisa alguma. Se o Senhor fecha a torneira, ninguém bebe água. Mas aquele que é poderoso para nos dar uma palavra direcionada está em nosso meio nesta noite. Aquele que fala conosco, aquele que nos guia, aquele que sempre direcionou a sua igreja, irmão, está no meio de nós esta noite. E dentro deste direcionamento, deste tema, o Senhor tem algo para o nosso coração e para a nossa casa. Porque Deus não reúne o seu povo em vão. Meus irmãos, nós iremos ver que para os israelitas, o Egito ele não representava apenas um lugar físico, mas um sistema de opressão espiritual e cultural que durou mais de 400 anos. E dentro desse sistema que vem durando todo este tempo, nós iremos ver que adiante a travessia do Mar Vermelho, se não foi o maior marco no Antigo Testamento, um dos maiores, ele foi um nascimento formal do povo de Israel como um povo livre das divindades e do domínio egípcio que pairava sobre a vida deles. Nós iremos ver que Israel sobe ao Egito no tempo de José, a convite de Faraó. Vai habitar em Gósen. E lá o Senhor vai começar a fazer algumas coisas no meio do seu povo. O tempo passa, José não está mais entre eles. Vai se estabelecer um sucessor no trono. E este sucessor não conhecia José. E nem reconhecia o que Deus tinha feito no meio do seu povo. Ele começa a observar o povo de Deus. Ele começa a observar. E ele não entende, ele não compreende os passos do povo. O que acontece no meio do povo. Porque todavia Deus cuidou do seu povo, Deus vestia, Deus calçava, Deus dava saúde, Deus conduzia, porque a igreja do Senhor aqui na terra, irmão, ela ainda é cuidada pelo seu Deus. Nós contamos com pessoas e com lugares, com finanças e com acessos, mas quem cuida da igreja é o dono da igreja. Quem direciona a igreja ainda é o dono da igreja. E ele não entendia o direcionamento que havia na vida do povo.
e começa a enxergar no povo um potencial que causava medo nele. E esse medo, ele queria estratégia de parar o povo. Ele queria direcionamentos que o povo viesse a minar, a diminuir. Mas desde Gênesis, quanto mais nos oprime, mais crescemos. Desde Gênesis, quanto mais nos atormentam, mais o Senhor faz no nosso meio. E nós iremos ver que para parar este crescimento, para parar esta multiplicação, ele vai querer escravizar o povo, colocando trabalhos forçosos sobre a vida dele, para que o povo fique exausto, se canse de sobremaneira e não venha mais crescer. Mas nós iremos ver no livro do Êxodo, capítulo 2, que quanto mais os oprimiam, mais se multiplicava. Quanto mais os afligiam, mais eles cresciam. Porque o povo de Deus não cresce no tempo bom, não prospera em tempo bom. A igreja do Senhor, ela avança em tempos difíceis. Porque nada para a marcha do seu povo nesta terra. Os irmãos creem que nada tem o poder que venha ultrapassar o comando do céu sobre a nossa vida. A igreja acredita nisto. E ele vai tentar de todas as formas para que o povo pare. Mas acontece o contrário. Quanto mais tentava amaldiçoar, o povo era abençoado. Tentava cansar, o povo casava. Tentava deixar exausto, o povo se multiplicava. E ele não entendia o que acontecia, que força era essa que havia no meio do povo. Então agora, ele vai ver um outro plano. Dentro deste plano, matar as crianças que nascessem das hebreias. Mas Deus, Ele é Deus que Ele entra com intervenções quando o espírito de morte se levanta no meio dos seus projetos. O Senhor vai colocar temor, sentimento no coração das parteiras e o plano falha novamente. E Deus está trabalhando para fazer algo muito maior no meio do seu povo. O plano agora das mães hebreias era entregarem seus filhos. E é aí que vai surgir, ser levantada Joquebede. Deus levanta aquela mulher que gera Moisés, que é o escolhido do Senhor naquele tempo. Porque Deus, para levantar, Ele levanta no tempo que Ele quer, da forma que Ele quer, quem Ele quer e como Ele quer. E Deus vai levantar Moisés por meio de Joquebede. E você conhece a história. Naquela perseguição, ele precisa ser colocado junto ao rio. Vai haver adoção por parte da filha de Faraó. Depois Moisés vai matar um egípcio e foge. E vai passar aquele bom tempo no deserto. Mas aí chega o tempo da sarça de Deus envolvê-lo no seu fogo. E quando a sarça de Deus envolve o crente, ele é comissionado a fazer o que Deus quer. Quando a sarça de Deus encontra uma mulher, ela é comissionada a fazer o que Deus quer. Quando a sarça de Deus envolve o homem, ele é comissionado a fazer o que Deus quer. Não era agora sobre a perseguição que estava havendo, sobre o Egito. Não era sobre Joquebede, não era sobre as hebreias. Agora era sobre um plano muito maior. Um plano de parar a escravidão. Um plano do povo entrar dentro de milagre. E o maior marco na história aconteceu. Dentro de um tempo difícil, Moisés vai sobreviver a tudo isso. E naquele fogo, naquela sarça, o Senhor faz ele entender que é o tempo de voltar ao Egito. Porque Deus tinha uma obra
E quem é consumido pelo fogo de cima não se manda mais. Ele é dominado por cima. Quem é consumida pelo fogo de cima, ela não tem mais vontade, pastor. É a vontade do fogo de cima. Ela não quer ir, mas o fogo que não se consome está dizendo: o meu chamado na sua vida é maior do que a sua vontade. A minha vontade na sua vida é maior do que os seus porquês. O meu querer sobre a tua casa é maior do que qualquer picuinha que você tenha lá dentro. E eu tenho um plano de salvação e de libertação para o seu povo. E nós iremos ver que Moisés obedece, porque com Deus nós não temos outra alternativa. Ou obedece, ou paga o preço, como nós dizemos lá no Nordeste. Ou obedece, ou vai para uma luta. E se quando obedecemos sofremos, imagine quando estamos em desobediência. Este mesmo Deus que está comissionando Moisés, é Ele que vai agora endurecer o coração de Faraó. Este mesmo Senhor vai balançar o Egito com 10 pragas. Este mesmo Deus que manda, Ele se responsabiliza em intervir. E na 10ª praga, que o Egito é balançado com a morte dos primogênitos, o povo está para sair do Egito. Faraó mesmo de coração duro, porque o texto vai dizer que é Deus quem endurece o coração. Porque tem coisas, irmão, que nós não vamos compreender. Quem entende Deus? Tem situações que Deus diz, vai. E quando você vai, alguém está de coração duro como uma pedra. Mas Ele disse, a minha palavra é como um martelo, que esmiuça a penha. E mesmo com um coração duro, o Senhor vai direcionar Moisés, porque o tempo de escravidão empobreceu o povo. E o Senhor diz, vocês não vão sair dessa situação pobres. Vocês não vão sair da situação do jeito que estão. Vão sair ricos. Como, Senhor? Vocês vão na porta deles. Vocês vão pedir aos egípcios mudas de vestes, vasos de prata, vasos de ouro. E agora Faraó vai dizer, vai. Porque quem quer que vocês saiam daqui sou eu. O mesmo Deus que endurece, é o Deus que agora usa o coração endurecido e diz, agora manda eles irem. O mesmo Deus que marcou encontro com Moisés, que disse, vai. Moisés agora está entendendo que Deus está se responsabilizando. Porque quando Deus envia você, Deus comissiona você, Ele se responsabiliza. Os irmãos creem que Ele se responsabiliza. Você crê que tem uma responsabilidade sobre o teu chamado? Tem uma responsabilidade maior sobre a tua casa? Faraó diz, pega o teu povo e sai. Quem segurava agora está soltando. Quem prendia agora libera. Porque quando é tempo de Deus, ninguém segura o que Deus quer soltar. Quando é tempo de Deus, ninguém prende o que Deus quer libertar. Quando é tempo de Deus, ninguém amarra aquilo que Deus já desatou. O tempo de Deus tinha chegado. Pega o teu povo e vai. Eles entraram, irmão. Israel entra em 70 pessoas. Mas em 430 anos, vai sair aí aproximadamente 600.000 homens. Fora mulheres e crianças. E ricos. Porque Deus não estava dizendo, saiam e vão viver de qualquer jeito. Não, Deus estava dizendo, eu estou mandando e me responsabilizo pelo sustento para onde vão. Eu estou mandando e me responsabilizo pelo que eu vou fazer na vida de vocês fora deste território. Porque Deus é Deus que abre e é Deus que fecha. Ele é Deus que traz e Ele é Deus que tira.
E nós iremos ver que nesta perseguição, nesta situação, Faraó volta a perseguir o povo. Ele volta novamente a endurecer mais ainda o seu coração. E é nesta perseguição contra o povo de Deus. O povo agora está numa caminhada que o Senhor está direcionando Moisés e ele o povo. E Faraó atrás, coração duro e decidido novamente continuar uma perseguição que havia parado. Mas é aí que dentro deste cenário o Senhor vai falar com Moisés. Quando o povo começa a murmurar. Porque o povo, irmão, é uma bênção. Se chove, murmura. Se faz sol, murmura. O povo agora começa a sentir saudade de onde Deus tinha tirado eles. O povo agora começa a se preocupar se vai morrer debaixo do direcionamento de Deus. O povo agora começa a perturbar Moisés. E o Senhor vai falar com ele. Porque clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marche. Ninguém marcha para trás. Ninguém marcha para trás. Oh glória! Não se marcha para trás. O povo com medo, perguntando, indagando, e ainda olhando para trás e com medo, Deus estava dizendo a Moisés: diga ao povo que marche, avance. Não se avança, irmão, olhando para trás. Só se avança olhando para cima. Só se avança olhando para frente. E o povo não entende o que Deus está fazendo. Porque muitas das vezes, Deus ele não vai nos revelar tudo. Muitas das vezes, Deus não vai nos dar detalhes. Mas o certo é, Ele sempre cuidou do seu povo. O certo é, Deus sempre se responsabilizou por aquilo que é dele. Só que, quando olhamos o texto, as coisas estão piorando. Deus está dizendo avance e tudo piorando. Deus está dizendo marche e tudo piorando. Deus está dizendo continue e a perseguição está acirrada. Quando Deus manda o povo marchar, o mar ainda estava fechado. Porque, irmão, o mar só se abre para quem decide avançar. O mar não se abre para quem está em dúvida do que Deus está falando. O mar não se abre para quem cocheia entre dois pensamentos. O mar não se abre para quem sustenta duas personalidades e dois caráteres. Não, o mar não se abre. O mar não se abre para desobediente. O mar não, pai, que é massa. O mar não se abre desse jeito. O mar se abre quando eu decido ser fiel e obedecer um comando que não é meu, é daquele que me comanda. E o mar vai se abrir nesta noite para Decanoas. O mar vai se abrir. O Deus que está dizendo avance e marche, em outras palavras, Ele está dizendo não precisa orar por isso. Por esta causa, não precisa orar mais. Não é tempo de estar dando as mãos, levantando o clamor. É tempo de marcha. Eu quero vocês em movimento. Eu quero vocês em ações. Agora é a hora da fé e as obras darem as mãos, porque a fé sem as obras ela é morta. Movimenta o pé, olha para cima, ouve a minha voz e continua numa marcha. O Senhor não diz o que vai fazer.
eu vou mandar um vento oriental. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele não diz. Porque nem tudo Deus vai expor para você e para mim. Nem tudo Deus vai se revelar. Porque Ele não precisa dar detalhe de tudo, mas eu preciso obedecer o comando. Eu preciso obedecer a direção. E o povo está obedecendo, Moisés está obedecendo. E nós iremos ver Faraó de coração duro. E é aí que o Senhor agora no seu direcionamento. Israel, os egípcios e o anjo que estava diante do povo. Deus agora vai intervir com suas estratégias. Porque Deus, irmão, Ele é Deus de comandos. Deus é Deus de intervenções. O anjo que estava diante do povo, agora ele vai para trás do povo, para guardar as costas do povo. Porque tem egípcios que eles são covardes. Precisa de livramento de Deus sobre as nossas costas. Tem traições que chegam, que se não tem o guarda de Israel, você não avança. Tem flechada nas tuas costas, que você precisa ter um livramento do guarda de Israel. E é nessa marcha que Deus agora vai promover uma distância. A Bíblia vai dizer que Deus não deixa chegar perto os egípcios do seu povo. Porque o anjo que agora estava adiante no comando vai para trás. Sabes tu como Deus opera? Sabes tu como Deus trabalha? Tu queres ensinar Deus a fazer? O Deus que dá comando de cima, Ele faz estratégia se materializar embaixo. O anjo que está diante agora vai para trás do povo. E o texto vai dizer que Deus não permitiu chegar um ao outro. Porque tem pessoas que Deus não permite se aproximar das tuas costas. Você pensa que essas traições não já estagnou você por quê? Porque o guarda tem guardado. Estes invejosos perseguidores já não têm te destruído traiçoeiramente. Ferramentas do diabo já não têm acabado contigo pelas costas. Por quê? Porque tem um guarda. Tem um guarda dando livramento por trás. Alapaia, camandoreviasse. Tem um guarda com a espada cortando os laços. Eribiassubria. Você crê neste guarda dando livramento nesta noite? Este espírito de traição que tenta pelas suas costas lhe destruir. Esses egípcios já não alcançaram os seus objetivos, por quê? Não é por causa do teu dialeto, da tua credencial, dos teus diplomas. Satanás não corre nada disso. Nós estudamos para não sermos embaraçados por heresias, nem destruídos por falta de conhecimento. Mas quando ele sabe que tu está dentro da marcha, debaixo de direção e obediência, ele tenta de todas as formas, mas são nessas tentativas que Deus agora coloca até o guarda que estava na frente e para a parte de trás. E o Senhor vai promover agora um distanciamento. Porque tem distanciamento que não é você que promove, é Deus para te dar livramento. Tem distanciamento que não é desejo teu, é ordem divina. Para não se misturar, não se juntar e se aproximar.
Tem gente que tenta de todo jeito, mas o anjo vai para o lado de trás e diz: aqui você não vai chegar perto para não acabar, embaraçar. Aqui eu não vou permitir, vou causar distância para não contaminar, para não destruir. E Deus agora está promovendo distância. Porque tem egípcio que quer colar, vem com carros, cavalos e cavaleiros. Mas o guarda de Israel é bem mais rápido e veloz. Oh glória, você crê no livramento de Deus sobre a tua vida? Você crê no livramento sobre a tua casa nesta noite? Que Deus está desfazendo as ferramentas de Satanás que está vindo por trás. Deus está desfazendo as artimanhas malignas que vêm por trás. Deus está desfazendo as surpresas terríveis que vêm por trás. Você crê no Deus que está desfazendo a ferramenta de Satanás nesta noite e está dizendo: não te preocupa, enquanto tu avança eu estou cuidando do lado de trás. Enquanto tu avança eu estou na retaguarda. Avança, porque eu estou cuidando daquilo que pode te atingir por trás. Avança, avança, avança. Avança, avança, avança. Não te preocupa com nada. Avança. Ou eles avançavam, igreja, ou teria que estar voltando para trás para estar se protegendo. Porque tem coisas que você tem que deixar e seguir. Tem preocupações que você precisa decidir colocar nos pés daquele que mandou você avançar e marchar. Senão você perece. Tem sentimentos que você vai precisar abrir mão, senão vai estagnar. Tem perdão que você vai precisar liberar, para não ficar atado, sem conseguir marchar com legitimidade. Tem distanciamentos que vai ser promovido para que a sua marcha seja legítima. Tem amizades, acessos que serão cortados. É inevitável. Deus nunca mandou Israel fazer acordo com eles. Porque a igreja do Senhor aqui na terra, a igreja, nós sabemos que tem uma dentro desta. A verdadeira igreja, ela não barganha com o inferno. A verdadeira igreja, ela não barganha com Satanás. A verdadeira igreja, ela não tem barganha com as coisas deste mundo. Ela não faz acordo com o diabo. A verdadeira igreja, ela não pode se embaraçar. A verdadeira igreja precisa correr, porque tem um demônio chamado corrupção que está invadindo as portas para tentar amarrar os nossos pés e não legitimarmos a nossa marcha. Mas o céu está aqui para nos dizer que Ele vai tirar embaraço nesta noite. Ele dá lá para mandar a você. Ele vai cortar laço nesta noite. Ele vai promover distância entre você e alguém nesta noite, para que você consiga continuar. Nesta marcha eu preciso entender que nada é mais importante do que a minha marcha para Sião. Nada. Nenhum sentimento, ressentimento, situação, perseguição desta terra pode parar a minha marcha. Sabe por quê, igreja? Porque eu decidi não ir para o inferno. A nossa marcha é para não irmos para o inferno. Porque hoje, irmãos, está uma loucura. Hoje, o assunto é o homem no centro. Hoje é o ego do homem no centro. É vitória para o homem no centro. Mas crente em Jesus não precisa dessas massagens de ego, porque ele sabe que o Senhor disse para ele: tu comerás o melhor desta terra, porque eu vou cuidar de você enquanto você me obedecer. Hoje há lugares, comichões nos ouvidos, que não pode mais se falar em pecado.
idolatria, prostituição. Mas a igreja sabe que o seu Redentor brada na terra. E que Ele é Deus sobre a nossa vida. Este mesmo Deus que está dizendo Israel marcha, Ele está se responsabilizando. E nós iremos ver Deus, por meio deste direcionamento que Ele retira o anjo da frente para trás. Depois disso, Ele vai enviar um forte vento oriental. Porque vento tem nome. Lá no Nordeste, na Paraíba, quando nós estamos numa luta, a gente fala assim: eu estou num vento tão grande. E vento tem nome. Às vezes é algo no casamento, é filho, é no trabalho. Este vento aqui tem nome. Um vento oriental. Israel não esperava. Deus mandar um vento, abrir o mar, secar o chão. E eles passarem pelo meio. Deus achou pouco. Ele agora foi tirar, mexer nas rodas dos carros. Tem pessoas, irmão, hoje que diz que não crê mais em certas coisas. Para dar livramento a crente, Deus faz o que Ele quer fazer. Ele mexe em pneu, Ele mexe em roda de carro, Ele mexe em janta, Ele mexe em direção, Ele mexe em pedal, Ele mexe em comando, Ele mexe em via, Ele mexe em semáforo, Ele mexe onde Ele quiser, quando é para o tempo de livramento na vida de alguém. E o povo avança. E o povo passa, irmãos, no mar a seco. Porque quando Deus manda avançar, nem o mar, nem os inimigos impedem. Quando Deus manda você avançar, não tem bruxaria que façam para você. Quando Deus manda você avançar, não tem trabalhos no oculto que prospere. Bate, mas Deus desfaz. Chega, mas Deus quebra. Porque toda ferramenta preparada contra a sua vida nesta noite, todo laço de Satanás, toda bruxaria que levantaram com o teu nome nesta noite, ela vai a camacho dergacé. Todo mal que estão chamando pelo seu nome, o Senhor está dizendo a você nesta noite: não prosperará. Ele não está dizendo que não vão fazer, Ele está dizendo que não vai prosperar. Não prosperará. Aquela bruxaria não vai prosperar. Aquela fofoca não vai prosperar. Aquela reunião maligna não vai não vai prosperar. Aquele grupo fechado que tem o intuito de prejudicar você não vai prosperar, porque Deus está entrando onde você não pode. Deus está intervindo onde você não tem como intervir, para lhe dar um livramento daqui para lá. Quando Deus manda avançar, Ele se responsabiliza. O lugar é estreito. Os filhos dos profetas, para se estender na escola dos profetas, precisa de um machado. Mas eles não têm machado. E machado naquela época era a ferramenta fundamental para crescimento na escola dos profetas. Mas quando Deus te coloca numa escola, não é para te reprovar, é para avançar. A escola do deserto é avanço, irmão, não é retrocesso. A escola da prova, da luta é avanço, não é retrocesso. Só que era de Deus a escola dos profetas avançarem, os filhos dos profetas construírem. O machado se perde entre as águas. Eles vão ao profeta Eliseu. E Deus faz galho sobre a água, trazer o ferro de baixo para cima.
Porque tem coisas que Deus vai fazer quando é tempo de você avançar. Quando for para você avançar, Deus vai dar um jeito onde não tem jeito. Quando Deus manda você avançar, é como Ele mandou Josué avançar a conquista de Ai. O Senhor disse: vai, porque eu vou te dar a terra. Ele vai, mas não conquista a terra. Volta triste, decepcionado, amargurado, não sabe o que aconteceu. Como é que Deus falou uma coisa e me sucedeu outra? Mas crente em Jesus, de oração e de jejum, ele entende que se ele entra em campanha de oração, ele levanta jejum, Deus vai se revelar de cima para baixo. A palavra diz que Josué reúne o povo e diz: o povo agora vai entrar em santificação, porque Deus vai revelar o que está acontecendo no nosso meio. Deus disse que ia dar vitória e a vitória foi amarrada. Deus disse que ia nos dar a conquista e a conquista não chegou. Então, se não chegou e é o tempo, algo está acontecendo, mas Deus vai se revelar. O texto vai dizer que Deus direciona Josué. Ele se santifica com o povo, reúne as tribos. E quando chega a tribo de Acã, ele olha para ele, porque Deus, ele nos dá autoridade de olhar no olho, o mal ser revelado e o céu operar no negócio. Ele diz: filho meu, o que tu fizeste? Confessa e não te ocultes. Ele diz: eu peguei uma capa babilônica, uma cunha de ouro, e enterrei dentro da minha tenda. E é por isso que a vitória está presa. Mas quando é tempo de avançar, nem pecado de Acã amarra o avanço de Josué. Quando é tempo de avançar, nem artimanha escondida de Acã para os pés de Josué. Porque Josué era crente, Acã legitimava com ele muitas lutas com a espada, mas o olho e a mão não era crente. Mas a igreja está chegando no tempo que Deus não vai prejudicar crente por conta de gente que quer estar em desmantelo, sobrecai, por conta de pessoas que querem legitimar, mas tem algo oculto e escondido e está prejudicando a santificação do outro. Quando é tempo de avançar, Deus expõe pecado para que a igreja não seja amarrada. Quando é tempo de avançar, Acã abre a boca e diz: eu enterrei. E só Deus revela o que está enterrado, oculto e escondido. Você pode dizer para esse crente, como um profeta: é tempo de avançar. Diga novamente para ele: avançar. Avançar. Quando é tempo de avanço, Jezabel, Acabe e 850 profetas não param Elias, que vem lá de Tisbe, mas Deus levantou para acabar com a idolatria no meio de Israel. Ainda que ele queira morrer com seus problemas emocionais, por conta do seu chamado, vai para o deserto, se coloca debaixo de um zimbro, mas chega um anjo com água e pão. Oh glória! Água e pão. Tem nesta noite para Elias que quer parar e não quer mais avançar por conta de algo e de alguém. Quando é tempo de avançar, irmão, quando Deus lhe impulsiona para avançar, mesmo que esteja paralítico, Deus envia 4 amigos crentes. Carrega o leito, cante, a porta bloqueada, não tem acesso para ninguém, ninguém libera para nada, mas tem 4 crentes ali que decidiu nos pés de Jesus ter vitória. Olha para cima e diz: aqui pode haver uma porta, a porta de cima. Nós vamos abrir aqui uma porta, descer o leito nos pés de Jesus e só sai daqui debaixo de vitória. Porque quando é tempo de avançar, Deus arranca as paralisias. Quando é tempo de avançar, Deus faz paralisias espirituais cessarem. Meus queridos irmãos, eu vim vos lhe dizer, não é tempo mais de retrocessos, nem de paralisias espirituais. Não é mais tempo de embaraço, não é mais tempo de aventura. Não é mais tempo mais de se aventurar com a doutrina, com o mandamento, nem com a igreja. É tempo de avanço.
avanço. Quem quiser se embaraçar, se embarace. Quem quiser se sujar, se suje. Mas é tempo de prosseguirmos e avançarmos. O inimigo, ele é derrotado quando o crente avança. Satanás e as suas estratégias são envergonhados quando a igreja continua na sua marcha. E hoje, meus irmãos, a sua marcha e a minha, ela não pode parar. Hoje você vai liberar perdão para quem precisa liberar. Hoje você vai dizer para você mesmo que você precisa avançar. Você diz o seu nome aí e eu vou dizer a seguinte palavra: avance. 1, 2, 3. Diga seu nome. Avance. Diga novamente o seu nome. Avance. Avance. Quem precisa avançar é você. Mas, irmã Débora, lá em casa, ninguém quer Jesus. Lá na minha família, o povo quer viver no desmantelo. Lembra de Ló? Gênesis capítulo 19. Escapa-te por tua vida. Não olhe para trás. Não pare em toda esta campina. Deus está dizendo: Ló, avança. Porque os anjos só vieram por causa da oração e intercessão de Abraão. Avança. Não pare em toda esta campina. Foge para os montes. Vai para lá. E hoje Deus está te dizendo: escapa-te por tua vida. Mas, irmã Débora, meu marido não quer ir. Irmã Débora, minha esposa não vem de jeito nenhum. Meu pai, minha mãe. Meu irmão, minha irmã. Escapa-te por tua vida. Não pares. Não olhe para trás de ti. Foge para os montes. O salmista disse: de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem. Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Escapa-te para o monte, porque do Senhor vem o teu socorro. Escapa-te por tua vida. Deus nos deu uma responsabilidade de cuidarmos da nossa casa, orarmos, intercedermos e direcionarmos ela. Mas a questão de avançar e seguir, ela é pessoal. Se alguém não quer, você precisa entrar em Sião. Se alguém rejeita, você precisa ir para Jerusalém. A mulher de Ló ficou e se transformou numa estátua, porque não adiantou tirar o pé, irmã Leonéia, se o coração ainda estava em Sodoma, pastor. O problema, irmão, não estava no pescoço, mas no coração e na mente. Sodoma, Gomorra, Sodoma, Gomorra. O anjo segurando pelo braço, capítulo 19, o texto vai dizer que o anjo os segura pelo braço. Irmão, como é que alguém se perde de braço dado com o anjo? Sabe como se perde? Porque a decisão é interna e ela precisa ser sustentada. E ela não decidiu e nem sustentou a decisão. Tem coisas que Deus não quer mais você lá. Nem seu coração lá, nem sua mente mais lá. E muito menos seus pés. Tem situações que é para deixar ser consumido pelo fogo em Sodoma. E não olhar nem para trás. O problema não era o pescoço. O problema era o coração e a mente que estava lá.
O anjo segurando pelo braço. Por conta da oração de Abrão. Não foi nem por conta de Ló. Foi por conta da oração e intercessão. Irmão, tem poder na oração e na intercessão. Eu não sei por quem você tem orado da tua família. Por quem vocês têm buscado. Mas eu vim aqui lhe dizer. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Há um poder, irmão, na oração e na intercessão. Minha avó, quando não conhecia o Senhor, ela entrega a geração da minha mãe e a dos filhos da minha mãe a 3 entidades. Só que quando chega um tempo na vida da minha mãe, ela se decide para o Senhor. Toma uma posição e sustenta. E minha avó se coloca como inimiga dela. Porque às vezes sustentar decisão em Deus, você vai comprar às vezes guerra até dentro da tua família. Sustentar decisões em Deus, às vezes você vai comprar guerra dentro da tua casa. Quando o diabo querer entrar por conta de alguma coisa, o Senhor vai te levantar com autoridade para afrontar o inferno e dizer, aqui não é lugar de bagunça não. Pode tirar isso daqui, aqui não. Você faz lá fora, aqui não. Isso aqui é consagrado ao Senhor. O comando aqui é de Deus. A casa dividida não subsiste. Ou ela tem um senhor, ou ela tem outro. Minha mãe sustentou, irmão, uma posição. Um posicionamento sustentado. Ganhou a mãe dela para o Senhor, que foi minha avó. Ganhou meu avô e foi ganhando toda a família. E Deus foi quebrando todas as maldições. Só que chegou um tempo que o diabo começou a tagarelar, dizendo que ninguém ia se sustentar de pé. Porque alguém tinha feito uma dívida com ele, e nós éramos os pagamentos. E o que é que eu tenho com dívida de avó? Minha mãe olhou para mim e disse, Débora, te firma e te sustenta, porque assim te diz o Senhor. Deus vai surpreender a nossa família através de você. Eu disse, de mim? Pastor, eu tinha tanto medo de demônio, que eu não ia para igrejas pentecostais. Porque desde a infância eu fui criada neste meio. Bruxarias, tudo que não presta. Então eu adquiri um trauma de infância e muito medo. Eu não ia para igrejas pentecostais, eu ia para igrejas tradicionais. Quando alguém dizia aleluia, eu já, com medo de alguém se manifestar. Um dia o Senhor usou alguém para mim e disse, assim te diz o Senhor, eu te usarei na obra de libertação. E tirarei o medo que tu tem de demônios, que foi colocado desde a tua infância. Porque a tua mãe decidiu avançar pela tua vida, pela vida das tuas irmãs e pela tua casa. Quando você decide avançar, decide aqui. Hoje a decisão vai ser aqui. Eu não vou ficar mais neste trabalho, não está mais dando. Você vai continuar no trabalho porque você faz para o Senhor. Você não trabalha para pastor, você não trabalha para dirigente. Porque se o céu não der, aqui não tem água para ninguém. Se ele não fizer, aqui ninguém faz nada. O homem não tem coisa alguma se o Senhor não lhe der. O Senhor está lhe convocando hoje para um avanço que se você orava, você vai orar mais. E se não orava, vai passar a orar. O avanço hoje vai ser tão profético que quem não jejuava vai passar a jejuar. Que quem não orava vai passar a orar. Quem não repreendia demônio vai passar a repreender demônio. Quem Deus não usava, Deus na labaia. Ele me caia ser. Deus vai usar. Quem não era, Deus vai fazer ser. Quem não entrava, Deus vai fazer entrar. Quem não ia, Deus vai fazer ir. Quem não abria, Deus vai fazer abrir. Quem não vinha, Deus vai fazer alguém vir. Quem não abraçava, Deus vai fazer alguém abraçar. Quem não era, Deus vai fazer alguém ser. Alabaia, camaia ser. Porque alguém hoje vai decidir avançar. Avançar.
Avança. Avançar, igreja, sem olhar para trás. Avançar sem se conter em picuinhas, intrigas, porfias, inimizades. Tu és o Isaac deste tempo. Avança, ainda que alguém entulhe os poços. Alabá, camanócia. Avança, ainda que alguém levante contenda. Volta a cavar poço, ainda que alguém entulhe os teus poços. Fique de pé. Deus está desfazendo tudo que foi preparado para você parar. Deus está desfazendo agora e anulando interferências de demônios na sua vida e na sua casa. Deus está quebrando agora ferramentas diabólicas. Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: você vai passar por cima até dos teus sentimentos para avançar em mim. Você vai passar por cima do que precisar passar. Porfias, mentiras, intrigas, perseguições, calúnias, afrontas. Você vai passar por cima. Porque você decidiu avançar. E ninguém avança parado. Movimenta o pé direito e esquerdo. Venha comigo para esse ato profético. Deus estava dizendo: Israel, marcha. Deus estava dizendo: Moisés, estende a mão e diga ao povo que marche. A igreja pode movimentar o pé direito e esquerdo como quem está em marcha. Você pode movimentar, ou você está como a estátua de sal que a mulher de Ló se transformou. É tão estátua que não pode nem mais dar glória. É tão estátua que nem chora para não tirar o corretivo e a base. Escapa-te por tua vida e avança. Deus te quer numa marcha, igreja. Você vai passar por cima dessa corrupção que lhe tenta. Você vai passar por cima dessas idolatrias. Você vai passar por cima de tudo que tem te acontecido. Você vai passar por cima desse desejo de morrer. Porque nesta noite Deus está desfazendo espírito de suicídio. Deus está desfazendo espírito de morte. Porque demônios guerreiam contra o Rio Grande do Sul. Entidades planejam parar esta cidade. Da banda Kemenácia. Mas tu crê que tem anjo até por trás? Tem anjo com a espada até do lado de trás para dar livramento. Dizendo: avança, Decanoas. Avança. Avança que eu estou dando livramento. Avança, avança. Não é mais tempo de parar, é tempo de avançar. Não é mais tempo de ser crente menino, de mediocridade. Porque o crente carnal não entende das coisas espirituais. Mas os espirituais entendem
discerne de ninguém, ele é discernido. E tem crente espiritual na Decanoas, que sabe que tem uma atmosfera maligna para destruir esta casa, para acabar com a liderança deste lugar. Alguém traga cachimbo na direção dos cultos da sobrequemicomácia. Mas olha papai desfazendo redergue a camacé. Olha Deus mandando o vento oriental e abrindo o caminho para a igreja. Irmão, está sentindo uma graça aqui. Ergue a camacé. Deus está convocando o crente, dizendo: levanta e avança. Levanta e avança. Eu não vou orar mais por essa casa. Ninguém aqui quer nada com Jesus. Ele está te dizendo: levanta e avança. Escapa-te por tua vida. Levanta, não para nestas campinas. Ele está te dando estrutura para passar por cima desta dor que invade a tua alma. E o diabo traz aquela situação que faz tanto tempo, mas para você foi ontem. Dói tanto como se fosse ontem. Quando você lembra, você ainda chora, ainda dói. Mas ele está dizendo: vem filho, com dor, com tudo. Vem filha, avança. Eu vou te dar estrutura para passar por cima dos teus próprios sentimentos. Eu vou te dar estrutura para tu passar por cima destas traições. Estes levantes contra a tua vida é só para te parar. Mas ele está desfazendo os nós nos pés espirituais. Olha Deus desamarrando pés de crente aqui, irmão. Deus está desatando algo espiritual. Na sobra da rebicaia sé. Tem nós que Deus está desatando para você continuar a marcha. Lá da cama, derga, cama narra. Na sobremenara bacai. Remeaçou de erga camarraça. E um dia o Senhor me disse: Débora, tu quer avançar em mim? Tu quer se libertar? Quer jogar todo esse lixo que na tua infância fizeram contigo por meio de entidades? Avança. Grita pelo meu nome e avança. E eu vou fazer a obra. E eu vou concluir. Perdoa teus parentes que inconscientemente foram usados por demônios para destruir parte da tua infância. E avança. Avança, porque a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Avança, porque a graça liberada vai ser maior do que o pecado cometido. Avança, porque o perdão de pecados vai redimir o que não ia ter redenção. Avança, avança, avança. E eu vim lhe dizer: avance, avance a Decanoas, avança coral, avança pastores, avança obreiros, avança mulheres de oração, avança igreja, avança jovem. Não é tempo mais de retrocessos espirituais. Não é mais tempo de paralisias espirituais. Porque chegou tempo de avançar ou ser esmagado pelos egípcios, que são os demônios e o inferno. Meus queridos irmãos, que algo lindo aconteceu na travessia do Mar Vermelho. Imagine você comigo a visão que Moisés está tendo: mar aberto, chão seco, porque Israel obedeceu o comando. Tu crê que Deus vai fazer aquilo que Ele ainda nem te disse por causa da obediência?
Tu crê que Deus vai promover o que tu nem imagina por causa da obediência? Nós não estávamos lá. Nós não sabemos de fato, mas nós imaginamos como foi esta cena. Imagine Maria, Evangelho de Mateus 28, ouvindo o anjo dizer: a marcha não parou, Maria. A marcha não acabou. Ele não está aqui, mas já ele ressuscitou, Maria. A marcha não parou. Oh, glória! Mataram ele, mas a morte deu um grito de derrota. Era mal, decamanava ser. Ninguém para a marcha. Ninguém para a nossa marcha. Quando nós decidimos avançar. Maria, ele não está aqui. Onde colocaram o meu Senhor, ele já ressuscitou. Vai e conta aos nossos irmãos, oh glória. Vai e conta aos nossos irmãos que os nossos irmãos não é para estar mais parado, mas é para continuar o avanço, porque o mestre não está mais aqui. Mas haverá um acontecimento que eu creio que eu vou participar. Você crê que você vai participar? Você crê que você vai participar deste acontecimento? Você crê que a tua casa vai participar deste acontecimento? Levante a mão direita para cima, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a nos encontrarmos com o Senhor. A nos encontrarmos com o Senhor. Você não pode parar, porque a trombeta vai tocar. E vamos nos encontrarmos com o Senhor. E lá não tem dor, não tem pranto. Lá não tem perseguição. Lá não tem afronta de demônio. Lá não tem corrupção. Lá não tem ninguém querendo destruir a igreja, porque a igreja estará com o seu dono na glória. Levante as suas duas mãos para cima, crente. Se você crê que participará deste acontecimento, você já vai dizer: Deus me ajuda, eu não posso parar. Deus, eu não posso acabar com a minha marcha, porque eu preciso. Eu preciso participar do terceiro acontecimento. Eu preciso participar do terceiro cenário. Eu preciso encontrar com o Senhor nas nuvens. Eu não posso parar a marcha, porque eu não quero ir para o inferno, mas porque eu subirei para a glória. E nesta noite o Senhor está chamando aqui alguém que ainda não está firme na sua presença, que não continua mais a sua marcha. Eu gostaria de orar por você nesta noite. Se porventura entre nós alguém ainda que não serve o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, nós queremos lançar o convite a você. Eu quero orar pela sua vida, porque você precisa voltar para a marcha. Se tem porventura alguém afastado dos caminhos do Senhor entre nós, eu quero lhe convidar a estar aqui conosco, que eu quero interceder pela sua vida, porque você não pode continuar com a marcha parada, mas voltar para o pilotão e continuar a marcha. Tem alguém entre nós? Eu desejo orar pela sua vida. Eu quero dizer para você que eu sou uma improvável. Demônios tinham direito sobre a minha vida, um direito que não coube a mim decidir. Mas Deus desfez cadeias no meio da minha casa. Satanás disse que eu não me casaria, eu não teria filhos, porque ele tinha destruído minha infância. E hoje um dos meus pastores é o meu esposo. Eu tenho 2 filhos. O diabo disse: você não vai ter ministério, porque eu vou colocar uma opressão tão grande em você,
E eu estou aqui para lhe dizer: Deus cura depressão, síndrome do pânico, amarras e todas as doenças acometidas a nós. Deus, Ele é o Senhor que sara a nossa terra assolada. Meu útero foi acometido de um tumor. Os demônios diziam: você não gera, porque um dia eu disse a você que você não ia ser mãe. E o Senhor me curou no altar, no círculo de oração, dirigindo o trabalho, e disse: vai, porque eu ainda te dou um varão no teu ventre. E é o meu segundo filho, Elias. Elias cresce, começa a desenvolver 1 ano. Leucemia, visita o sangue de Elias. Eu disse: Jesus, e agora de novo? Eu vou precisar parar, Senhor. Ele disse: não, continua a marcha. 3 anos e 3 meses dentro dos hospitais, pregando em vários lugares. E minha vida era hospital, igreja, igreja, hospital. E um dia um dos meus pastores disse: Débora, você ministra hoje em tal lugar. Você vai. Foi o pior dia da minha vida, porque naquele dia uma comissão médica disse: leva teu filho, nós não temos mais o que fazer por ele. E eu disse: vou, pastor. E eu disse: Senhor, depois do culto eu vou dizer ao pastor que não tem mais o que fazer com meu filho. E naquela ministração eu estou ministrando. Um irmão pede a oportunidade e diz: Deus mandou te dizer que Ele curou uma filha minha de uma doença incurável. E hoje Ele está curando o teu filho agora. Não para a tua marcha, igreja, porque Ele cuida de todas as coisas. Não para a tua marcha, porque o Senhor está providenciando tudo. O Senhor disse: dentro de 15 dias, leva um menino, faz todos os exames. Eu vou confundir a medicina do teu estado, vou confundir a tua família. E quando alguém perguntava e dizia: para onde é que tu corre em obra se tu está com um filho morrendo e Deus não faz nada? Tu vais dizer que eu, o Senhor, faço todas as coisas no meu tempo sobre a tua casa. E quantas das vezes orava pelo povo, Deus fazia no povo, mas não fazia na nossa vida. Sabe o que é isso? Quando o processo ainda não terminou, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. O Senhor sara qualquer terra. O Senhor perdoa pecados. O Senhor preparou um céu de glória. Sabe por que Satanás quer amarrar os nossos pés a todo custo? Todavia, porque ele não tem mais direito nem acesso ao que nós temos. E você não vai mais ceder às artimanhas do diabo. Porque Deus está aqui dizendo: eu estou desfazendo todas as amarras. Todas as amarras. Eu estou desfazendo nesta noite todas as amarras. Deus está desfazendo amarras. Nesta irmã de bege que você está abraçada com ela, Deus está desfazendo amarras. Deus está desfazendo amarras. Demônios guerreiam pela tua vida. Situações que aconteceram no âmbito da tua família, mas o Senhor está aqui para te dizer: eu estou nesta noite, assim como ergue a camasse. Correntes fazem barulho quando são quebradas. No mundo espiritual eu estou despedaçando uma corrente sobre a tua vida. E assim te diz o Senhor: filha, dentro de um tempo, e não será muito, tu verás algo materializado, Deus quebrando algo antigo. Bote a mão no peito dela, irmã. Espírito de morte, eu estou arrancando. Desejo de morrer, amargura encoberta. Eu entro no quarto escondido da tua alma e te digo: filha, eu te dou uma libertação que só eu e você sabe. Eu te encontro nesta multidão e te digo: vai, leva o teu leito e vai para a tua casa, porque eu curei uma paralisia sobre a tua vida. Estou destronando demônios que têm direito sobre a tua família, demônios territoriais, mas eu desfaço e anulo com a minha graça.
A minha misericórdia te abraça e eu te cubro com uma veste nova. Te dou uma novidade de vida e uma oportunidade. Cumpra um desejo que tu tem. E faça uma obra naquilo que tu nem fala. Mas eu, Senhor, libero a palavra e digo vai. Porque o demônio que atuava sobre a naquela situação já saiu. Estenda a mão assim, igreja. Eu quero encerrar com você agora orando pelos teus, porque Deus te chamou por eles. Você é o Abrão que intercede para Ló ter livramento. E vamos encerrar agora intercedendo pela tua casa. Vai apresentando, vai falando o nome deles. E diz: Deus, vai buscar onde eu não posso. Faz anjo trazer pelo braço aquilo que só tu pode fazer, como tu fizeste com Ló. Pregue a palavra, ore a palavra, interceda agora usando a palavra. Diga: Deus, traz pelo braço. Assim como atendeste a intercessão de Abrão, atende a minha intercessão agora pela minha casa. E aos resistentes na sua Sodoma e na sua Gomorra, manda um anjo trazer pelo braço. Eu te apresento, Senhor, a casa dos teus filhos. Tu estás despedaçando corrente no mundo invisível. E estás dizendo para Decanoas: avance. Avance. Porque Sião é logo ali. E já estamos chegando na nossa Jerusalém. Glorifique o nome dele. Você pode dar um glória para ele. Você pode render um aleluia a Jesus. Você pode agradecer a ele que quebrado ao inteiro você está na mão do oleiro. Com tudo do lugar ou fora do lugar, você decidiu continuar a marcha. Você pode glorificar a ele. Você pode render graça a ele e dizer: Deus, obrigado por não desistir de um miserável pecador que sou eu, mas eu decidi continuar a marcha em ti. Glorifique o nome dele. Deus abençoe a Decanoas em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Escuta, escuta. O povo estava detrás deles, os egípcios que vinham para matá-lo. Na frente estava o Mar Vermelho. Nos dois lados tinha montes elevados. Eles estavam num corredor. Eles começaram a dizer: socorro, Senhor, tem misericórdia. Oraram. Natural. E o que Deus disse para ele? Moisés disse para Moisés: parem de orar. É hora de avançar. Não tem povo que mais ora que a Assembleia de Deus. Não tem povo que mais ora mulheres do círculo de oração. Mas muitas estão estagnadas, estão paradas, porque só oram e não agem, não marcham, não avançam, não mudam de atitude, não se convertem ao Cristo verdadeiro, não vivem a vida cristã como tem que viver. Deus até já deu a vitória, mas estava aí: Senhor, autocompaixão.
que estou dizendo aqui que não vamos orar mais. Estou dizendo aqui que é hora de dar passos de fé nas nossas vidas. Eu entendo que isso falou esta noite o Senhor conosco. E tem muita gente que está estagnada espiritualmente. E eu venho dizendo há tempo, a pior doença do crente é a estagnação espiritual. Vem e se tranca em algum lugar e não sai daí. E começa, como o povo de Israel, a girar num círculo vicioso de religiosidade. Deus fala esta noite: hoje eu quero que comece a te mover, porque eu tenho para ti grandes coisas que ainda tu não conheces. Eu quero fazer um convite aqui para que a irmã ore por aquelas pessoas que têm orado muito, e têm orado e não tem acontecido nada. Tem orado e não tem mudado nada. Tem orado e o filho ainda está no mundo. Tem orado e ainda não tem a prosperidade, parece que está todo amarrado na sua casa. Tem orado, mas não se resolve os problemas. Talvez você precise dar um passo de fé esta noite. Então, rapidamente, enquanto Deus não rejeita a oração, você passa aqui, a irmã vai orar por você. Eu dou 2 minutos. Venha rápido. Venha rápido. Deus não rejeita a oração. Venha rápido. Oração é alimento. Venha correndo. Os que querem avançar, venha correndo. Aleluia. Sheva raba raba kanda raba shanda kata raba kanda raba kanda. Basta somente esperar. Algo espiritual está acontecendo aqui esta noite. Algo espiritual está acontecendo aqui esta noite. Sheva raba kanda raba shanda kata raba kanda. Quando Ele estende suas mãos, opera, Pai. É hora de vencer. É hora de vitória. simplesmente tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá chorando, louve. Essa é a tua noite. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Agora a irmã vai orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos na tua presença, te apresentando a vida dos teus filhos. Deus, nós intercedemos agora pela vida deles, Senhor. Tudo que está estagnado, Deus, comece agora a entrar em movimento. Pai, nós te apresentamos a vida dos teus servos. Cobre eles com teu sangue nesta noite. Visite as suas casas, as suas famílias, seus filhos, seus projetos. Tudo que impede, Deus, do teu filho avançar, seja repreendido em nome de Jesus esta noite. Tudo que impede da tua serva avançar, seja desfeito esta noite. Todo impedimento, todo embaraço, toda estagnação, que o mundo espiritual se movimente, Senhor. Que o reino do Espírito traga uma ordem. Arabeia, camandora, que o Senhor tire todo impedimento, as amarras, os entulhos, embaraços, a frieza espiritual bata em retirada. Que haja agora oração contínua, avivamento. Darabande, caminhara para Shai. Nós te apresentamos, Senhor, esta mulher que queria parar, este homem que queria retroceder. Deus, visite os seus pés espirituais. Visite os seus pés espirituais.
Visite, Senhor, as suas famílias. Quantos chamados estagnados, quantas ferramentas guardadas, mas o Senhor vai trazer movimento, movimento. As águas vão se movimentar. As águas vão voltar a se movimentar. O rio vai voltar a correr. Vai ter batismo no Espírito Santo. Dom de cura, dom de profecia, dom de visão. Vai ter reavivamento espiritual. Ah, Senhor, porque Tu és Deus em Adecanoas. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. Quem não orava vai voltar a orar. Quem orava pouco vai aumentar a aceleração. Quem não jejuava vai voltar a jejuar. Projeto parado vai ser desengavetado. Planos frustrados, Deus vai mandar voltar para o mar e lançar a rede. Pedro decepcionado, Deus vai mandar voltar para o mar e lançar a rede. Frustração vai ser curada. Decepção vai ser arrancada para você voltar a avançar. Deus não quer seu povo parado, estagnado. Água parada só dá o que não presta, mas Deus está trazendo movimento. E este movimento é movimento santo, é movimento na palavra, é movimento na oração e na intercessão. Deus, a igreja vai voltar a orar, vai voltar a buscar, vai voltar a rasgar o coração e não as vestes. Visita, Jesus, dá dons, dá curas. Abre a madre que está cerrada. Abrindo caminho, quebrando. Toma os casamentos em tuas mãos. Ordena aos anjos pra contigo. Visita os filhos, Ele abre a porta pra ninguém. os cônjuges, as casas, as famílias. Ele confia caminho. Porque Tu és Deus que está fazendo algo novo. Erga suas mãos. A obra é Tua, Senhor. Comece a cantar. Faz uma coisa nova. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A oração e a intercessão de um justo poderá muito em seus efeitos. A água vai correr. O que estava parado vai se movimentar. Deus está trazendo movimento, a começar do mundo espiritual. O que Deus está falando. Visita, Senhor, os teus filhos. Confirma a obra na vida deles. Quando ele fica em silêncio. Completa a Tua obra no meio do Teu povo.